a gente precisa estudar muito bem o que a gente tem na mão. Tanto de software quanto de hardware, entender da conectividade. Podcast aqui da Celsin, eu sou o Rafael, um dos sócios aqui da empresa, e aqui comigo, meu fiel escudeiro, sócio também da Celsin. Oh, agora sim, hein? Benigno Neto. E hoje a gente vai falar um pouco aí sobre os mercados que as empresas de rastreamento podem atender, né? Muita gente tem uma limitação, né, Neto? Às vezes de enxergar como vender mais, às vezes acha que o mercado já deu esgotou, aqui. E a gente sabe que tem muita coisa para se trabalhar, né? Tem um cara comercial e vai... E é isso que a gente percebe, ô Rafa, e até o objetivo hoje da nossa conversa é até uma conversa mais descomplicada, porque muitas das vezes os nossos parceiros, tanto de quem chega, que traz essa dor, como de quem está com a gente e às vezes está numa região um pouco mais pacata, ou que não está lá no meio do fervo, né, de grandes capitais, eles nos trazem diversas dificuldades. E muitas das coisas relacionadas lá à venda estão nessa, poxa, mas, cara, o que eu vou fazer a mais aqui na minha região? O que eu posso trazer de diferente aqui para o meu cliente? Eu vou atender, né? É isso aí. Porque eu acho que quando se fala em rastreamento, e principalmente quem está começando, começa a vislumbrar grandes transportadoras, porque é uma conta grande, é interessante. Faz número, faz conta? Faz número, mas a gente sabe que esse é um mercado muito restrito, tu conseguir uma conta grande, né? Enfim, seguros, tem algumas coisas que estão por vários entraves que estão por trás do rastreamento e fica uma entrada muito difícil num cliente desse porte. Então, eu acho que traz frustração pro cara que está começando. Às vezes não consegue, né? Porque e acha que vai rampar rápido. Cara, vou abrir minha empresa de rastreamento, já tenho um cliente ali ou outro, mesmo que seja cliente empresa que já traga um volume, e fica com aquele receio. Poxa, eu não estou tendo sucesso aqui e estou indo nas contas grandes, ou onde está o foco ali de eu conseguir virar a chave rápido, e por vezes isso não acontece. Na maior parte das vezes não acontece. Ou o cara ele tem um poder de investimento muito grande, ou ele já tem um negócio rodando, e aí a gente faz o link que o cara construiu uma experiência, então ele já testou várias coisas, ele já fez de tudo. E aí esse cara que está iniciando, ele esbarra nisso, muitas vezes do que a gente percebe. E aí ele vê, pô, esse negócio não é para mim, cara. E não é assim. Não. Na tua visão, tu que é um cara comercial, o que uma pessoa que está entrando hoje no mercado, a gente sabe que tem empresas, né? Como é que fala? Que é o cara que cruza e corre para cabecear. Tá iniciando numa cidade estilo a nossa, hoje a gente tá em Imbituba, tem 60 mil habitantes. Pra onde tu acha que o cara deve ir? Quem deve ser o foco dele, né? O principal cliente que ele deve abordar e como ele deve fazer isso, no teu ponto de vista? O que a gente traz como estratégia? Pensando nesse cara que está iniciando no mercado. Independente da região, mas a gente reflete aqui em Imbituba, o que ele precisa ter? Começar com pequenos negócios. Eu até não vejo o foco, só se ele tiver muita conexão com isso. E até falando de Imbituba, que é uma cidade aqui de Santa Catarina, para quem não conhece, é uma cidade muito pacata, calma, então hoje aqui é difícil tu vender um rastreamento para segurança, né? E existem várias cidades no Brasil com a mesma característica. Então, eu acho que... E até mesmo cidades que que são violentas, enfim, que têm um alto índice de roubos, às vezes a pessoa se enxerga, né, naquele mar vermelho e não consegue mais, quem sabe, escalar as vendas. E eu acho que o que a gente vai falar aqui vem de encontro para todo esse pessoal, né? Para quem está começando numa cidade que não tem a violência tão alta e é mais difícil de vender para segurança, e também para o cara que já está numa cidade que tem violência, mas já tem, sei lá, 4, 5, 6 empresas de rastreamento e está mais difícil de escalar as vendas, né? O que eu vejo, cara? É claro que é fácil a gente falar assim, o cara tem que entender ou tem que dominar para que ele consiga vender melhor ou apresentar a solução melhor. Mas o ponto fundamental é a gente começar com pequenos negócios, tá?
Cliente pessoa física vai demandar muita energia vai entrar no 1 a 1. Então, acho que é um esforço que nesse início deve ser concentrado em pequenos negócios. E aí ele vai fazer um trabalho formiguinha. Ele vai se especializar numa área. É claro que antes de tudo ele já vai ter equipamento de teste. E a gente não está falando de ter um estoque, porque hoje a empresa, principalmente que está iniciando, ela não depende de estoque, ela trabalha com estoque do fabricante, pede poucas peças para um negócio que está fechando. Tudo depende de como ele desenhou aquilo. Mas no que a gente apresenta, esse cara ele tem que focar em pequenas empresas, prestadoras de serviço, independente do ramo de negócio, porque qualquer empresa hoje que tem um colaborador, tem um funcionário que está dirigindo com bem ali de um terceiro, que pertence lá a um CNPJ, esse cara pode até ser que ele não saiba, mas ele precisa de um rastreador. Precisa. Independente se da plataforma da Celsi. E aí vai muito de como tu vai levar esse... Né? Então, exatamente. Então, ele sendo conhecedor, cara, mesmo que seja de de pequenos negócios, ele sendo conhecedor daquele mercado, vamos pegar um gancho aqui, um exemplo que a gente traz do material de construção. Então, o cara lá tem um caminhão a caçamba. Qualquer cidade vai ter algumas empresas de material de construção, né? Então, ele vai pegar esse cara que tem lá o caminhão caçamba ou tem um carro de entrega e faz aquela circulação lá no dia a dia. Vai e volta na empresa direto. Cara, esse motorista, sem dúvida nenhuma, e não aqui para criticar, mas ele desvia, ele volta lá para a família, ele para no bar. Leva o filho na escola. E aí eu não tô nem falando quando esse cara, né, ele também descarrega um produto aqui e acaba despejando um pouquinho lá, ou eu não tô nem pensando nesse sentido, que também acontece. Então ele focar em pequenos negócios, tentar entender daquela situação, ficar expert. Do negócio, né? Do negócio em si, cara, e a gente não tá falando, tu vai chegar pro cara do material de construção, por exemplo, e tu vai jogar o pepino para ele. Cara, ó, tem uma solução aqui para te apresentar. Inicialmente, tem uma solução aqui para te apresentar. Queria entender onde é que estão os teus gargalos, como é que funciona o teu dia a dia. Uma conversa meio consultiva ali, fazendo, óbvio, perguntas abertas e não coisa para ele só te trancar ali no sim ou não, mas fazendo com que ele reflita, porque muito dessas coisas que vão ser conversadas, dessa abordagem que ele traz, o cara lá na ponta nem sabe onde é que está o problema dele. Então, enxergar esses pontos principais, plantar essa sementinha e também oferecer um equipamento de teste para esse negócio, e aí no decorrer, cara, ele vai conseguir aqui 3, ele vai receber não, ele vai entender que lá naquele não ele poderia ter feito esse caminho e vice-versa, então ele vai se familiarizando com o rastreamento. E aí para concluir, ficasse fera aqui no material de construção, cara, afunda o caminho em todos os materiais de construção da tua cidade. E vamos pensar numa espiral. Ele vai começar aqui do centro onde ele está, e mesmo que seja uma cidadezinha pequena, ele vai. Cara, eu inicialmente na minha cidade esgotei todas as possibilidades. Aí a gente vai começar a galgar isso em outros mercados. Por quê? Muitas das ferramentas que a gente utiliza na Celsi, a base daquilo ali vai servir para vários nichos de mercado. Só vai depender da forma com que ele apresenta e desenha aquilo lá para o cliente. Então, cara, Rafa, minha visão é começar devagarzinho, fugir de onde está o formigueiro, como tu bem trouxe, que é o que abre a visão da galera, né? Todo mundo acha que é o... E quem sabe lá, por mais que ele conquiste, cara, ele vai ter que fazer investimento, ele vai ter que abrir as pernas. Quem sabe não é o momento para ele, por mais que ele tenha capital. E aí ele vai brigar por preço? E aí, cara, ele também vai estar refém de... Quem sabe esse cliente não vai ser o cara mais fiel a ele. Não. Qualquer 5, 10 reais a menos, o cara acaba, né, trocando o fornecedor. Então, a grosso modo, cara, eu acho que a receitinha do bolo é ele fazendo esse 1 a 1, entendendo de cada coisa e começar devagarzinho, quem sabe até... Ou ele tem recurso para poder, de fato, startar uma empresa, ou ele já tem um negócio e vai casar com aquilo, ou ele até começa com um paralelo, e aí aos poucos ele vai mantendo a base dele, ele virou lá o ponto de equilíbrio, e aí, cara, o negócio vai fluindo. A gente tem alguns cases de cliente que eu acho que é uma forma inteligente de fazer isso. O cara se especializa no mercado nas dores, na verdade, vamos supor. Tem um case do cara do provedor de internet. O provedor de internet é mão de obra que é rotativa. Então, passa muita gente na empresa, né? Entra e sai. E eles têm um carro na mão para ir até o local e fazer o serviço. E olha onde vai a criatividade. A empresa tinha um problema de demora nos atendimentos. Performance lá da equipe. E o que os caras começaram a identificar?
Eles iam num prédio fazer um atendimento, que enfim, acabava demorando, porque tinha que subir escada, tinha que fazer não sei o quê. E eles pensaram, cara, o que a gente vai mapear para conseguir medir essa produtividade? Então eles botaram um sensor na escada. No rack do carro. Ou seja, às vezes o carro saía para fazer um atendimento, não tirava a escada do carro, então, ou seja, era alguma coisa simples, que ele não demandava tanto tempo. Os atendimentos que eram mais longos, geralmente eram atendimentos que ele precisava subir escada. E ele começou a identificar esse gargalo. Então os caras iam, demoravam, não tirava nem a escada do carro. Ele questionava pro cara, por que tá demorando tanto? Ah, não, porque não tirasse nem a escada de cima do carro. Porque... Então, isso a gente tá falando do equipamento básico. Uma entrada Perfeito. E só. Né? Então, eu acho que, mais uma vez, né? A pessoa tem que buscar conhecimento. Primeiro, de como funciona o equipamento, como funciona a plataforma para configurar e fazer os dois funcionar. E segundo, se especializar num segmento. Ter segurança daquilo que está trazendo. E aí fazer o que tu falou em forma de espiral, né? Começa pertinho, porque mais perto da cidade tu tem relacionamento, às vezes tu conhece um pequeno provedor, tu tens relacionamento, tens acesso. E aí depois que tu constrói um case, aí tu vai mostrar, replicar. Cara, olha aqui, ó. E aí a gente está trazendo disso que tu pegou, cara, produtividade, a boa conduta com o veículo da empresa. A gente vai entrar em vários pontos que vão ser peculiares para o negócio. E aí, através disso, se formula lá um material de marketing, uma comunicação para aquele produto. Específica para esse produto, né? Faz uma desenhado, apresentação, claro. Cara, a minha expertise, né? Eu me profissionalizei da forma que vai lá apresentar, tendo base daquilo que está fazendo, obviamente, mas desenhando isso para que ele pegue o case e ele só replique. Automaticamente, falando do mercado do provedor, cara, qualquer cidade hoje tem um provedor de internet. Isso é fato. Tem umas que tem grandes provedores, mas sempre tem um provedor menor, que às vezes tu tem mais acesso para entrar, né, e montar case. E tu tá fazendo um negócio, tu vai chegar na outra empresa que já tem, por vezes, rastreamento. E vai ter o problema, porque se uma tem, a outra tem também. E se ele não tiver bem atendido, aí vai do teu tempo ali de sacada. Às vezes acontece, chega no cara, diz, pô, eu tava procurando essa solução nesse momento, ou tá cotando, ou tá insatisfeito com o parceiro atual, e aí ele abrindo o coração pra ti, cara, como é que funciona o teu dia? Cara, eu já tenho rastreamento. Ah, legal, cara. E o que tu explora dele? O que tu extrai de informação? O cara vai te detalhar ali. Então, ele te deu abertura, fala menos, ouve mais, e pega esse gancho e já rebate os pontos com aquele case que tu tá apresentando. Então, muitas das vezes, esse cliente ele já pode ter um rastreador, até com uma empresa de fora, que isso acontece muito. Nesse nosso mercado a gente não tem limitação nenhuma. E aí, se ele estiver utilizando um pouco dos recursos, tu vai apresentar a parte de gestão, tu vai trazer lá aonde que está o pepino dele, o sensor da escada, ou seja lá o tempo com o carro ligado, sei lá, uma região aí que tenha problema com verão. Então o pessoal sabe fazer o atendimento, fica com o carro ligado, horário de almoço ou no atendimento. Entendi. Então, isso é uma cidade de calor, né? É uma cidade que tem todo mundo todo o Brasil no verão passa trabalho com isso. Aqui na nossa cidade é comum e a gente que está no mercado, a gente acaba ficando atento, né? A gente se atenta a esse tipo de coisa. É uma cidade litorânea, então a gente vai na praia meio-dia, muitas vezes tem carro lá. Tá muito calor, o carro todo fechado, carro ligado, pessoa tirando um cochilinho durante o almoço e quanto que vai de combustível nisso, né? Então, pegar desses ganchos, cara, que são muito peculiares no dia a dia, esse problema do cara da internet, a gente também encontra em distribuidoras. A gente tem um cliente que tem um case de coleta de lixo reciclado, que eles precisam monitorar através de uma entrada do equipamento. Então, mais uma vez, qualquer equipamento de entrada vai poder, quem sabe, disponibilizar isso. Ele faz a leitura da onde que a equipe dela está despejando lá o material da coleta. Porque existem uns pontos de descarrego ali. Descarrego é boa, né? Existe onde tu vai descartar o resíduo, né? Fazer a troca lá, e são cooperativas. Então, todos esses locais hoje já são mapeados. E aí ele entra lá, opa, mas qual é o sentido dessa porta do baú ter aberto lá dentro da região tal, que não tem nada a ver com o lugar mapeado. E aí tu vai mapear isso, sei lá, com uma cerca virtual. Então esse cliente
Eu lembro desse case. Então ele faz todo esse mapeamento, além do monitoramento que ele tem de todos os pontos que ele atende lá durante o dia, o pessoal lá da execução, eles extraem um relatório, então ele tem comparecimento. Esse case era os caras estavam desviando o resíduo, não era? Como é material reciclado, eles acabavam vendendo por fora. Então abria a porta do baú, até abrir uma porta lateral. Olha só a sacada dos caras, né? Ah, mas isso aqui inicialmente ele trouxe... Cara, mas tu vê, eles plantaram aqui a semente para mim que não tinha esse problema na... Ah, não, isso aqui tu desconsidera. E depois ele teve que ampliar, colocando até um sensor na porta lateral. Então, cara, os caras fazem mágica. Uhum. Então, pegar desses ganchos, que não é nada rotineiro, a gente não tá trazendo aqui uma receita de bolo, mas cada um vai te contar uma dor e, cara, chega de coração aberto, apresenta, né, de forma humilde lá o teu produto. Eu tenho certeza... Com esses anos aí que a gente vem vivenciando isso, tiro certo. Uhum. Tá? Então, fazer esse trabalho de galgar, aos poucos tu vai construindo a tua marca, tu vai construindo a tua referência, tu vai trazendo esses cases através de materiais que tu vai construindo, trazendo aqui para a Celsi, né? A gente dá esse apoio para quem está estruturando o negócio com apresentações, com materiais que vão condizer com o que ele tem. Inclusive até de uma forma mais construtiva. Tem vários clientes que perguntam, pô, cara, o meu cliente está com um problema assim, assim, assado. O que eu uso lá? Show, cara. Qual equipamento que eu posso usar? O que eu uso de funcionalidade? Como que a gente vai atender? A gente faz esse meio, esse direcionamento, esse né? trabalho junto com É uma consultoria, né, cara? Exatamente. Na verdade, Esse é o nosso papel. A gente entende que parceria é isso, né? De a gente trabalhar junto com o cliente para ele crescer e, consequentemente, ele crescendo, a Celsin cresce e todo mundo ganha com isso, né? Todo mundo vai ficar satisfeito. Eu acho que é o importante. E aí eu te volto, né? E para esse cara, o Rafa, que já tá maturado, então ele já passou essa dificuldade. Ele tem lá o negócio dele há 5 anos, 10 anos, e agora ele tá no momento, cara, eu já fiz muito do basicão, e agora eu preciso trazer coisas a mais, porque eu tô tendo cliente que tá pedindo cancelamento. Tem gente que tá aqui batendo no meu ouvido porque quer desconto. O cara lá ofereceu pela metade do preço. E aí, o que eu faço, cara? Então, o que tu acha que pode ser ideias aí interessantes para esse cara que já tem um negócio maturado e, cara, eu preciso expandir? O cara, quando ele vende a solução de um problema, ele vai ter concorrência, óbvio, né? Não é só uma empresa que vai fazer o que ele faz, mas dificilmente ele vai perder o cara. Se ele tá atendendo bem, se ele está resolvendo uma dor do cliente, ou seja, o cara não está pagando rastreamento, não está pagando telemetria, ele está investindo no produto, né? Porque aquilo se paga. É um redutor de custo que a gente diz. Um redutor de custo. Tu imagina... E aí a gente, na Celsin aqui, a gente está sempre pensando nisso, né? Os clientes trazem a demanda, a gente tenta analisar para fazer gestão de manutenção, gestão de combustível. A gente tem algumas integrações que facilita isso, né? A Alelo é um meio de controlar combustível sem precisar estar preenchendo trabalho manual. Isso na mão. Existem aplicativos para fazer isso agora também, né? Eu acho que tu pode entrar um pouco também nessa parte do S-Pro. Como é que o motorista em si... Porque eu sei que é um trabalho. O cara vai lá abastecer o carro. Aí tem que bater foto, mandar pro gestor. Como é que isso vai... é spoiler, na verdade, né? A gente linkou isso já no aplicativo padrão para o usuário e estamos fazendo alguns ajustes para trazer num outro conceito que tem relação com o aplicativo de jornada, que é o específico para o motorista. E aí, cara, motorista a gente não está falando de transportadora. A gente está falando de qualquer empresa que tenha lá o colaborador, funcionário, terceirizado rodando na rua. Então, é uma forma tanto de ele facilitar, como tu trouxe, a parte do cadastramento, otimizar, porque todo mundo hoje quer pouco clique, menos clique possível. Exatamente. Essa é uma preocupação nossa, né? Também, de trazer algo que seja positivo lá e não somente lançar qualquer coisa a troco de nada. Então, são coisas que daí a gente, como retaguarda, né, como parceria estratégica, porque o negócio lá do nosso parceiro só acontece porque... Não que seja Celso, mais uma vez, mas porque o software de rastreamento em si, assim como o mercado de monitoramento eletrônico, a experiência que o cliente final, né, o cliente do nosso cliente tem do produto dele é através dessa plataforma, dessa tecnologia. Então, esse é um exemplo de situações que a gente tem que se movimentar para não limitar o leque dele.
Então, além desse apoio consultivo, a gente tem essa movimentação de trazer novos recursos conforme a gente vai recebendo e absorvendo essas demandas. E aí, já fazendo um comentário daquilo que a gente conversou sobre o cara que está já saturado com a empresa dele, cara, uma situação, essa da gente trazer novos recursos, que é com base no que os nossos clientes trazem. Então, um ponto interessante, aí falando da Celsin, é que o nosso movimento principal de engenharia, de novos recursos, ele vem principalmente do mercado, né? Do nosso mercado. E aí a gente fala do mercado externo, o nosso cliente. Né? Então, a gente não confirma isso para eles. Cara, nós vamos fazer exatamente fiel ao que tu precisa, não é isso. Só que nós entendemos que o sucesso dele, claro, vai estar ligado junto aqui conosco. Então, a gente faz essas inserções e esse é um movimento contínuo, tanto para a gente não estagnar no mercado, e sim para fazer jus àquilo que a gente plantou lá naquele início, para quando ele iniciou com a gente, cara, vem com a gente que vai dar tudo certo, que a gente vai ter esse desenvolvimento contínuo de novos recursos. Então, uma outra situação esse cara que já tem empresa, ele realmente, nas trocas de ideia que a gente vem tendo, cara, o cara tem que estudar. Então, se ele já está maturado, ele tem que ser mais especialista ainda e abrir a mente dele para explorar novas coisas, porque com esse mesmo rastreadorzinho pequeno... E eu vou te dizer que é exatamente isso que tu estás falando. Se o cara conhece o hardware que ele está instalando, independente da marca, ele conhece o software que ele tem, independente do software também, sendo Celsius ou não. Se for Celsius, melhor. Né? Melhor ainda. Mas se ele conhece os dois, claro, conectividade é importante também, porque não adianta ele pegar um equipamento 4G, enfim, tem as peculiaridades. Como é que o Thiago falou sobre isso no nosso último episódio com ele? Quê? Sobre tu usar um equipamento que é CAT1 e tu botar um chip CAT-M, não vai funcionar. Então tu tem que saber... Dominar. Né? Tu tem que dominar o hardware, conectividade e software. Tu dominando essas três coisas, que são os três pilares do rastreamento... É jogo certo. Eu acho muito difícil não prosperar. Eu acho muito difícil não dar certo. Mais uma vez, sendo Celsin, sendo qualquer outra empresa... E sendo o equipamento da marca A, B ou C. Né? Claro que quando tu pega uma empresa que te dá suporte, que te escuta, que tá aberta a desenvolver novas coisas, muito melhor, né? Mas é impossível não dar certo se tu conhece teu negócio. E já fazendo link com isso, parece que o cara as empresas chegam num ponto do que a gente percebe que entra naquela rotina. Né? A empresa está crescendo, às vezes entra um pouco mais do que sai, então no fim está sendo positivo e assim vai indo. Então, de novo, reforçando, renovando, estando sedento por buscar coisas novas, não existe mercado limitado. Porque desse mesmo rastreador que hoje a gente fala muito para carro, a gente traz aqui para situações que a gente vivencia de estar utilizando para uma telemetria fixa. Ou para coisas que não... uma conversa muito recente com o Cristiano ali da Santec, ele deixou muito claro que as vendas para coisas já estão quase equiparadas com venda para veículo, para coisa móvel, né? E é o mesmo equipamento. É o mesmo equipamento. Então, às vezes, tu vai pegar um equipamento e vai botar numa câmara frigorífica de um restaurante. Boa. Se por acaso faltar energia, o cara não vai perder as carnes. Quanto é que é, sei lá, nem sei, não faço nem ideia. Mas a gente vai no mercado comprar uma pecinha de carne para fazer. Já não tá... Quanto que é? Entendeu? Então tu imagina alguém que tem volume, um volume e o negócio dele depende daquilo ali, ele chegar num dia e não ter. Então, ter perdido todo o estoque. Quanto que isso vai impactar no... Então, se tu for ver o valor que tu vai cobrar para instalar um equipamento, que é um rastreador, só que vai ter uma leitura de temperatura. Às vezes tu pode monitorar, inclusive, se caiu energia, pode monitorar a temperatura que está dentro da câmara, pode monitorar a abertura de porta. Isso a gente está falando do equipamento
que já existe, coisas que já existem no mercado. E nada tão sofisticado. Exatamente. Então, eu acho que isso é inovação, né? A gente usar o que já existe para entregar Fazer esse uma informação movimento diferente. que realmente vai gerar valor e economia para o cliente. Então, isso são alguns, né, cara? Se a gente começar a falar agora de case, Não para aqui, a mais. gente vai até que hora falando de vários segmentos, né? Então, eu vejo, cara, que o pessoal no mercado, né, por alto aqui a gente já trouxe e quer entender mais, aí a gente aprofunda aqui, vai ter o pessoal do comercial, mais uma vez, essa é a nossa função. E para aquela empresa que já chegou num estágio legal e precisa se movimentar e a gente também vivencia esse mercado, inclusive em regiões que tem um apelo lá da segurança, né? Vamos falar, sei lá, do Nordeste, ou de uma região como o Rio de Janeiro, São Paulo. No Norte também, o rastreamento é muito usado. Então, essa empresa que está muito focada no principal ali do básico, usuário utilizando mais o aplicativo, abre a mente ou traz essa inovação, esse consumo, esse movimento de buscar coisas novas, porque com o que já tem dentro de casa, às vezes até com o estoque lá de equipamento que foi cancelado, já o cara, fazer. como os outros, vira a cadeira lá, como é que é o The Voice? Cara, tá perdido, mas virei a cadeira. Agora o editor mata, que eu bati na mesa, cadê tudo. Então, consegue recuperar isso e aproveitando, inclusive, equipamento 2G. Por que não? Exatamente. Né? Se for num grande centro, ou se tiver uma estabilidade. Porque, se falando do fixo, se tiver pegando, né, funcionando naquela, vai funcionar sempre, né? Vai funcionar até desligarem a conectividade, mas é mais difícil de dar problema. Eu acho que tem muita coisa para se explorar. Tem muita. E pensando aqui novamente, cara, vamos pensar num cenário aí. Tu trouxe a parada do supermercado. O cara do supermercado, a empresa. Isso do restaurante, né? Do restaurante, mas é a dor do supermercado. É a dor do supermercado. É a dor de uma loja que trabalhe com... Aqui a gente tem na nossa região uma loja que trabalha com pescado. É uma dor do cara que tem um transporte lá pequeno, mas que trabalha com uma carga que precisa ter uma leitura, uma medição. Cara, farmácia. Tem medicamentos que precisam de um controle de temperatura. Tem farmácias que já tem alguma tecnologia para isso, mas... Não, mas hoje a gente tem esses cases de rede de farmácias locais que o cara tem lá 1, 2, 3 Fiorino, até um furgãozinho maior, que tem essa peculiaridade e até para transparência, sei lá, de uma fiscalização, alguma coisa do tipo, cara, é um investimento irrisório. Se a gente estiver falando aí de, sei lá, um ticket aí de 59, 69, 79, para telemetria fixa, até passar dos R$100... Eu acho que sim. Tudo vai depender do know-how ali e, cara, pô, mas como é que faz isso? Entre em contato com a gente vai indicar o fornecedor. Ah, mas a Celso tem participação. Cara, não o nosso negócio é software. E se a gente tem esse movimento do nosso parceiro está crescendo, tá feito o negócio. Isso é parceria. Exatamente. Então, dá o direcionamento certo para que ele não quebre a cara, vai testar mas eu já testei isso, já fiz aquilo. Não, cara, nós vamos te indicar um negócio para dar certo. E aí, ele vai levantar esse case, ele vai oferecer o teste, ele vai entrar lá devagarzinho, vai se familiarizando, vai ganhando corpo e, cara, criou um novo mercado. Então, para contextualizar, né, a nossa conversa de hoje, a gente está, de fato, cara, muito engajado em trazer essa coisa do diferente e muitas vezes o diferente, como tu falou, não é revolucionar o mundo. Não, cara, o que tu tem dentro de casa, tu vai poder fazer mais. Não precisa reinventar a roda, né? E a gente tá batendo essa tecla, eu acho que em todas as conversas que a gente tá tendo com os nossos parceiros, a gente precisa estudar muito bem o que a gente tem na mão. Tanto de software quanto de hardware, entender da conectividade. Só assim é possível tu abrir a cabeça, pensar um pouco fora da caixa, porque às vezes a gente... É normal, quando a gente tá muito focado numa coisa, a gente acaba não conseguindo olhar para os lados e deixa o dinheiro na mesa, né? Porque a oportunidade tá passando. E se tu não fizer... Estamos chegando em outubro. Exatamente. O ano voou, mais um ano. E se tu não faz, vai vir outra pessoa. Alguém tá fazendo. Vai identificar esse problema, vai fazer e vai, né, levar a tua oportunidade. E trazendo isso do movimento que o mercado faz, existem empresas que não se caracterizam hoje como uma empresa de rastreamento, mas que trabalha muito forte com essa parte de telemetria, tanto para a área da indústria,
para a área ali do comércio, do varejo. E essas empresas, elas se apresentam como uma empresa de internet das coisas. Ela nem está falando de rastreamento. E o que ela está utilizando? Ela está utilizando o rastreador do carro. Exatamente. Então, é desconstruir isso, realmente parar um tempo, olhar para o teu mercado, cara, beleza, eu preciso desenvolver esse canal, eu preciso melhor estruturar esse, eu tô meio ruim aqui de apresentação, a minha comunicação da empresa, e aí a gente entra desde o material lá de um simples PDF, um cartão digital, cara, tudo hoje é no WhatsApp, o cara não vai... Às vezes até o e-mail, e nesses casos ali de uma conversa mais próxima, vai ser descontinuado. É só uma estrutura muito grande que vai querer documentar isso. Cara, é tudo WhatsApp, manda um PDF lá legal com a tua apresentação sucinta, não aquele, 10, 15 páginas que nem a gente via antigamente. Não, faz um negócio bem feito, básico, tu não precisa abraçar o mundo agora, e aos pouquinhos tu vai tendo sucesso aqui, tu vai ali, vai devagarzinho, tem coisa que vai dar errado e tá tudo certo, mas tu vai criando casca e cada vez mais tu vai te empoderando aí no mercado. Eu acho que bom, cara. Esse é o movimento. Muito bom. Acho que hoje vai ser uma conversa um pouco mais breve, mas é isso que a gente sente, né? Que o pessoal tem que realmente... E essa consultoria... E, cara, o mercado a gente tá falando de coisas, mas o mercado de rastreamento de veículos é muito grande, cara. Tem muita coisa para se pensar. Um fala um número, outro fala outro. A gente sabe que tem disso. É muito grande. Só que, independente do que um ou outro fala, os números máximos de grandeza ainda é muito pequeno. Sim, pequeno tu diz no sentido de já ter tecnologia. Cara, ainda tem muito braço ainda para... Tem muita coisa pra a gente, frota empresarial, a gente não passa de 20% hoje do que é monitorado. Enfim, e eu lembrei de trazer mais uma situação, Rafa, que é a parte da consultoria. Não existe mais de rosas. A gente é uma empresa de tecnologia. Então, cara, vão ter dificuldades no dia a dia. Mas o que a gente precisa? Que esse parceiro ele traga a dor dele, ele não se dê lá pro vencido e ele traz para a mesa. A gente tem reunião com vários parceiros e essa é a proposta de ser estratégico e ele conseguir evoluir lá o negócio dele. Só que em todos os momentos a gente não vai conseguir descobrir isso de todo mundo, né? Embora a gente tenha uma conversa mais ativa... Mas a gente depende desses parceiros. Cara, eu tô aqui com problema. Cara, eu quero melhorar. Aqui não tá legal, eu preciso mais. E aí a gente vem com essa troca de ideia e com certeza, independente de ser conosco ou não, algo a mais dá para se fazer. Dá. Eu acho que essa é a visão aí para hoje. Muito bom. Eu acho que a gente tem que, quem sabe, marcar uma outra conversa, abrindo plataforma, mostrando... A gente escolhe 3, 4 mercados. Aí, quem puder, deixa sugestão aqui no... Ótimo. Melhor do que a gente... Exatamente. Porque isso, né? Top, cara. Pô, quero atender tal mercado. Qual é? Então, vamos lá. Parceiro, parceira, cliente Celso, pessoal do mercado, tragam as suas dores. Onde é que está o pepino da tua operação que a gente vai trazer desses assuntos para a gente explorar aqui dentro do nosso podcast? Muito bom. Acho que é isso. Boa. Pessoal, queres mandar uma mensagem finalizando aí? Eu acho que... Bom final de semana? Eu acho que era isso. Acho que era isso. Pessoal, então, mais um episódio aí do podcast. Tragam as novidades, compartilhe com a gente, traz crítica. Eu acho que esse é o... Eu acho não. Acredito. Eu acredito. Que esse seja o movimento. E vem junto com a gente aí, vamos fazer o negócio acontecer. Fechou? Valeu. Até a próxima.